Mateus capítulo 24, versículos 29, 30 e 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu gostaria de falar 3 pontos aqui, irmãos. Claro que esse texto é muito rico, e eu acredito que esses 3 pontos brotam naturalmente aqui. A grande tribulação e convulsão cósmica, no versículo 29, a gloriosa manifestação de Cristo, no versículo 30, e o ajuntamento de todos os eleitos de Deus, no versículo 31, são precedentes da volta de Jesus. Jesus disse aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Não é 100 dias, não é 100 anos, 200 anos, não é 1000 anos. Jesus falou que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escureceria. Jesus está falando historicamente da grande invasão do Império Romano, do exército romano em Jerusalém no ano 70. Ele disse que, de fato, a tribulação acometeria aquele povo que desprezou o Messias em terra. Houve grande banho de sangue. Nós estamos vendo Jesus falando aqui que isso aconteceria com aquela geração que tinha desprezado a ele no seu ministério. Agora, irmãos, isso não era a primeira vez que aconteceu na história do povo de Israel. Quando o povo de Israel quebrou a aliança de Deus, desobedecendo, adorando ídolos, o Senhor enviou Nabucodonosor, o reino mais poderoso da terra naquela época, invadiu Jerusalém e levou cativo o povo. Jeremias, que também presenciou esse grande massacre naquela época, ele escreveu no capítulo 31, versículo 15, e colocou bastante emoção naquilo que ele estava vendo. E se você quiser ver como que ele despejou mesmo o seu coração quando viu aquele massacre, que Nabucodonosor poupou a vida dele, falou, não, você não vai morrer. Agora o resto aí, o que servir para mim, eu vou levar vivo para a Babilônia, o resto nós vamos matar. Olha, irmãos, Jeremias escreveu desta forma, Deus avisando para ele, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Quando Jesus fala que haveria grande tribulação para o povo judeu naquela época, ele estava se referindo historicamente à invasão do general Tito, a mando de Vespasiano, à cidade santa. No campo da profecia, agora vemos Jesus falando aos seus discípulos, olha, acautelai, estai, pois, de sobreaviso, haverá sobre vocês um grande ataque sangrento. Haverá sobre vocês uma grande tribulação, que nunca houve na história do povo judeu. Similarmente ou analogamente, tinha acontecido isso em 586, com a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Mas aquela nem de perto chegava aqui, nessa de 70, foi muita morte, muitas pessoas, muitas mães judias choravam inconsolavelmente por seus filhos. E Jesus avisou, se você estiver no eirado naquela época, não desça. Se você estiver no campo, não volte para Jerusalém. Se você ouvir que foi invadido Jerusalém, não vá lá salvar os seus pertences. É melhor salvar a sua vida. É melhor salvar. Agora, irmãos, para quem espera uma grande tribulação para acontecer no limiar da volta de Jesus,
precisa admitir que historicamente a primeira parte dela já aconteceu. Vai acontecer uma outra grande tribulação para a igreja? Sejamos, pois, cautelosos, tanto para afirmar como para negar. Nós não temos dado na Escritura claramente para dizer que vai haver uma outra grande tribulação, mas também é fato que o povo de Deus sempre passou por uma grande tribulação. Sempre o povo de Deus foi muito atribulado, muito perseguido e mortos. Vamos esperar os eventos e as cortinas escatológicas do evento que Jesus falou se fechar, para termos certeza se haverá ou não novamente uma grande tribulação, porque essa aqui Jesus estava falando especificamente para o povo judeu naquela época, que aconteceria em Jerusalém. Vai acontecer novamente? Vamos esperar. Não temos certeza. Fato é que nós precisamos entender que Jesus estava falando de um fato histórico aqui que ia acontecer e também aconteceu. E Jesus continua dizendo, logo em seguida daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Este versículo, irmão, traz grande dificuldade de interpretação, porque ele pode ser interpretado literalmente ou figuradamente. Agora, nós precisamos entender que o sol faz parte da nossa vida. Os cientistas dizem que se o sol perder um pouquinho só do seu calor, a Terra congela. Nós morremos todos aqui congelados. E sabemos também pela ciência que a Lua não tem luz própria, ela precisa do Sol ela reflete a luz do Sol à noite. Precisamos da Lua também durante a noite e precisamos também das estrelas. O escurecimento do Sol provoca um eclipse na Lua e, consequentemente, as estrelas saem da sua órbita por causa da força gravitacional que se perde. Isso aconteceu, Isaías capítulo 13, o Senhor Deus, falando através do profeta Isaías, disse que na iminência da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, haveria esse escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Mas isso aconteceu literalmente? Não aconteceu. Aqueles que olham esta passagem de forma figurada, diz que o sol representa os governos do mundo, a monarquia daquela época. O escurecimento do sol, para os teólogos que acreditam que Jesus estava falando de forma figurada, está dizendo que os poderes do mundo, o governo, entraria numa queda, numa derrocada moral, ética e muito mais espiritual. Os governos do mundo se corromperiam de uma forma geral. É o escurecimento do sol, segundo aqueles que interpretam. Nós sabemos que o Império Romano caiu, de fato, no ano 400 e alguma coisa. Não é? Pela invasão dos bárbaros, o Império Romano caiu. E os teólogos que olham esta passagem de forma figurada dizem, de fato, o sol escureceu. E a lua eclipsada também fala do emblema da religião judaica. Com a invasão do exército romano em Jerusalém, o culto judaico deixou de existir. Porque o culto judaico, a igreja do Antigo Testamento, dependia da lua para fazer culto. Os judeus faziam culto, tinham cerimônias de lua nova, eles guardavam a lua nova, e eles precisavam da lua para dirigir os seus cultos da lua nova. Os judeus tinham isso, e aqueles que dizem que o eclipsar da lua representa a queda do sistema judaico. O templo de Jerusalém foi desfeito, e agora o cristianismo tomou conta e avançou para as terras gentílicas. Para aqueles que olham esta passagem de forma figurada, e as estrelas caindo do céu representam governos locais, deputados, senadores,
e outras autoridades locais de uma cidade, de um estado, de um país. É a derrocada do mal, é a invasão do mal. Falta luz para esse sistema. Bom, na minha opinião, se não existisse 2 Pedro capítulo 3, eu também concordaria, e é fato que está aí diante de nós essa derrocada, né, tanto do governo em todo o mundo, como também na área espiritual. A igreja perdeu um pouco a alegria de servir a Deus. As pessoas, de forma geral, estão mais preocupadas naquilo que elas vão ganhar de Deus e buscar de Deus, ganhar no sentido material mesmo de Deus, do que adorar o próprio Deus. É de fato a lua eclipsada, se é isso que nós estamos presenciando. Mas Pedro diz, de uma maneira bem clara, que quando Jesus voltar, quando o Senhor for inaugurar o novo estado de coisas, haverá, sim, essa terra será queimada, passará por um estrondo, haverá, sim, uma convulsão cósmica, de uma maneira geral. Essa antiga ordem de coisas vão desaparecer e vai nascer um novo céu e uma nova terra, porque o Senhor vai fazer isso. Pedro deixa isso bem claro na sua segunda carta, não é? Ele deixa isso bastante claro. E Lucas, Jesus falando, agora Lucas organiza mais o material de Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, ele diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. De fato, vai acontecer isso, mas também, de fato, está acontecendo exatamente aquilo que os teólogos que olham para essa passagem de forma figurada. Os homens desmaiarão de terror. As pessoas estarão voltadas agora, como foi nos dias de Noé, voltadas para si mesmo. E quando Jesus voltar, elas se desmaiarão de terror e se lamentarão por causa da volta de Jesus. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês, ver com vocês nesse texto, no versículo 30, é a gloriosa manifestação de Cristo. Manifestação é a presença visível de Cristo. Hoje Jesus está presente conosco. Jesus está presente com a igreja agora aqui, mas nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos pegá-lo, nós não conseguimos nem ao menos senti-lo, principalmente quando nós estamos em grande luta na nossa vida. Parece que Deus está muito longe de nós, quando o câncer nos sobressalta, quando as dificuldades financeiras batem à nossa porta. A sensação que nós temos é que parece que o Senhor está muito longe de nós, mas não, meus irmãos, Jesus sempre está perto de nós. E quando a igreja se reúne em culto congregacional para cantar, Ele está presente através do seu Santo Espírito. Mas aqui Jesus disse no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Alguns dizem que quando Jesus vier, aparecerá no céu a imagem de uma cruz resplandecente. Os crentes saberão que Jesus está chegando, porque o escurecimento do sol, da lua e das estrelas, o mundo, o céu estelar ficará um breu completo, e vai aparecer imediatamente uma cruz muito luminosa no céu. É pura especulação, nós não temos dado na Escritura para afirmar isso, mas é fato que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Quando os pastores estavam apacentando perto da manjedoura onde Jesus tinha nascido, desceu um anjo do céu, cumprimentou os pastores e falou: olha, eu trago novas
de grande alegria que será para todo o povo, porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E os pastores ficaram assim sem entender. E isto vai te dar um sinal. Você vai ver lá na manjedoura um bebê enrolado, envolto dentro da manjedoura. Os pastores, não, lugar na manjedoura é lugar de gado e não é de bebê. Quem é esse que está falando isso comigo? Aí o anjo disse, este é o sinal. Você vai lá e vai ver o próprio Salvador envolto. Ele está lá na manjedoura. E quando os pastores foram lá e conferiram, eles lembraram da palavra do anjo. De fato, Jesus apareceu. O Salvador do mundo nasceu. Porque ele falou que estava na manjedoura, e manjedoura não é berço, é lugar de animal. O que esse bebê está fazendo aqui? Ele é o Salvador. Ele desceu do céu desse jeito para nos salvar. Era a intenção, a mente dos pastores naquela época. E o anjo estava comunicando algo para aqueles pastores. Um bebê envolto, nós falamos hoje na sua manta, ele representa ternura e atratividade, não é? Todo mundo quer ver, todo mundo quer até tocar na pele do bebê recém-nascido, que não é uma boa coisa na hora, não é? Todo mundo quer pegar o bebê, porque é uma nova vida que veio agora, é uma nova esperança. O nascimento de um bebê é como renovar as esperanças daquela família. É ternura, é atratividade. E quando os anjos viram, este foi o sinal. Mas, irmãos, Jesus está falando aqui que haverá o sinal. Porque Jesus fez vários sinais mostrando que ele era o Cristo. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermidades incuráveis pela medicina. Ele ensinava com autoridade. E ele falou que isto é sinal de que o reino de Deus chegou. Então o Senhor Jesus fez vários sinais como prova de que ele é Deus e de que ele era o Messias. Mas agora, nesse versículo 30, Jesus foi bem claro ao dizer, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É claro que é só Mateus que fala em sinal. Quando Marcos e Lucas falaram, eles não falaram de sinal. Lucas, na verdade, Marcos capítulo 13, versículo 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Então você vê que Marcos não fala de sinal. Sinal era para o povo judeu. Mateus estava escrevendo para o povo judeu que queria sinal. Mas Marcos diz, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. E Lucas também diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Qual é o sinal que aparecerá no céu, então? O próprio Cristo. Todo mundo vai ver, todos vão ver Jesus. E nós lemos hoje aqui na liturgia, nas aberturas dos selos, que o céu se enrolará, os montes se afastarão, não vai haver empecilho para ninguém ver Jesus. E Jesus vai aparecer no céu, sozinho? Não. Enquanto aqueles que estão com ele agora, ó meu irmão, o seu parente que partiu em Cristo, o seu pai, a sua mãe, que já partiram com Cristo, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, eles vão descer, e o anjo, o arcanjo, diz Paulo, em Tessalonicenses capítulo 4, ele vai tocar a trombeta de Deus. Ele vai tocar a trombeta, e o Senhor dará um grito, e os mortos ressuscitarão. E essas almas descendo, encontram com seus corpos, sobem novamente para encontrar com Jesus. É um grande séquito celestial. A igreja e Jesus nas nuvens do céu. Você está preparado para esse grande dia, irmãos? Seu coração arde. Seu coração está desejoso para esse dia chegar, irmãos. As Escrituras Sagradas nos dão, de fato, certeza
que esse dia vai chegar. E todos vão ver Jesus. Não vai haver um arrebatamento secreto, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, na escola pré-milenista, dispensacionalista. Não, não vai haver um arrebatamento secreto. Todos vão ver. Todos contemplarão. E aqueles que estiverem fora de Cristo, diz aqui Jesus para os seus discípulos, e os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A presença da divindade nas nuvens é muito significativo dentro do escopo escatológico do Antigo Testamento. E as nuvens aparecem como sinal da Shekinah de Deus em 3 lugares no Antigo Testamento. Primeiro, as nuvens demonstram a presença física de Deus entre os homens. Êxodo capítulo 13 e versículo 21 diz que Deus ia diante do povo de Israel, conduzindo no deserto numa coluna de nuvem. Aquela nuvem que pairou sobre o acampamento de Israel não era um vapor, mero vapor que você está acostumado a ver. Era a presença física de Deus para o povo de Israel. Em Isaías capítulo 6, versículo 4, diz que ele viu a glória de Deus no céu, ele viu os serafins, o templo encheu-se de fumaça, e essa fumaça era a Shekinah de Deus, as nuvens tapando, obstruindo a visão de Isaías para ver Deus, porque ele não conseguiria ver Deus em pecado como ele estava. E em terceiro, as nuvens, no Salmo 104, versículo 3, eram uma espécie de carro para transportar a divindade. Diz o salmista: põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. E aqui no versículo 30 Jesus fala: eu vou aparecer sobre as nuvens. Será que será de dia? Vamos aguardar. Seremos cautelosos para afirmar que Jesus vai vir de dia. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eu encorajo você, irmão, nessa noite. Ao sair daqui, pense no arrebatamento da igreja. Pensa na aparição de Jesus nas nuvens. Deseje por isso, mais do que o alimento. Deseje por isso. Coloque isso no seu coração. E quando você estiver passando por grande luta e dificuldade, lembra, Jesus pode aparecer nas nuvens agora. Lembre disso. Isso vai te dar força e trazer esperança para a sua vida. E o versículo 31, o ajuntamento de todos os eleitos de Deus, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esta aparição visível, poderosa e gloriosa de Jesus no céu será acompanhada por agentes celestiais, e ele enviará os seus anjos. Agora, irmãos, etimologicamente falando, anjo significa tão somente mensageiro. Jesus enviou os apóstolos, enviou seus discípulos para proclamar a mensagem a todos, aos 4 cantos da terra. E Mateus, no início de Mateus 24, Jesus falou que o evangelho do reino seria pregado em testemunho de todas as gentes, para todas as nações, e então virá o fim. É claro que, de um certo modo, esses anjos são os mensageiros que Deus envia para pregar o evangelho. Mas aqui Jesus está falando especificamente do séquito celestial, do exército celestial. É bem verdade que os mensageiros também, da palavra grega angelos, é enviado, é claro que sim, mas aqui nós estamos falando de aparição de Jesus lá no céu,
e ele virá com os seus anjos. E ele diz, ele virá com grande clangor de trombeta. Mais uma vez, irmãos, precisamos do pano de fundo do Antigo Testamento para nos mostrar os usos e finalidade da trombeta em Israel. As trombetas eram tocadas pelo menos em 4 ocasiões do povo de Israel no passado. Levítico capítulo 25, versículo 9, nos mostra que a trombeta era tocada para juntar o povo no grande dia da expiação. Era um toque diferente. Tinha uma pessoa específica para tocar aquele tipo de trombeta e aquele tipo de toque. Todas as cidades precisavam tocar essa trombeta. Aqueles escravos seriam libertos. Era o anúncio da libertação dos escravos. O segundo modo, o uso de trombeta, era para convocar os soldados para a luta. Quando o atalaia conseguisse ver o exército inimigo chegando perto de Israel, o atalaia tinha que tocar a trombeta e avisar que o inimigo estava chegando perto. Era um toque de aviso. O atalaia também servia para tocar uma trombeta de vitória, quando vinha o mensageiro e dava boas notícias para o povo de Jerusalém. Mas esse toque de trombeta aqui é aquele para o inimigo estar à espreita. Vamos levantar, vamos nos armar, porque o inimigo está à espreita. E o terceiro uso é quando o profeta ia ungir um novo rei, havia também um toque de trombeta. Na coroação de Salomão, na ordenação dele como rei, houve também toque de trombeta. E Zacarias capítulo 9, versículo 14, fala que há um toque de trombeta soprado pelo próprio Deus. A partir do capítulo 8 você vai ver as trombetas tocando. E elas estão tocando. As trombetas de Deus estão tocando. Acordem, povo da terra. Acordem aqueles que estão cocheando em 2 pensamentos. Olhe para o que eu estou anunciando ao mundo. Olhe para os acontecimentos. Olhe para aquilo que eu falei no sermão escatológico. Olhe, povo de Deus, acorde. Mundo, arrependa-se. As trombetas é um aviso de que haverá ais. Depois das 7 trombetas, Deus vai enviar os 7 ais sobre a terra. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, 52, que vai haver o toque da última trombeta. Qual trombeta nós estamos? Não sei. Elas podem estar até se revezando, primeira, segunda, terceira, e vem. Mas vai haver um toque da última trombeta. E é essa trombeta que o arcanjo vai tocar nos ares quando Jesus aparecer. Se alguém olhar para baixo, vai ver Jesus. Se alguém olhar do lado, vai ver Jesus. Se alguém olhar para cima, vai ver Jesus. Ninguém vai escapar da presença visível e gloriosa de Jesus. Eu quero que você pense nesta noite, irmãos. Sim, está acontecendo convulsão cósmica no mundo. Está acontecendo, sim, uma derrocada dos valores morais, éticos e espirituais. De uma certa forma, o sol, de fato, está escurecendo. A lua também está perdendo seu brilho. E as estrelas também estão saindo da órbita, daquilo que é padrão. O padrão de Deus não está sendo respeitado. Estas coisas estão acontecendo, irmãos. Nós precisamos pular do versículo 29 para o 30. O aparecimento visível de Jesus está perto, meus irmãos, de Jesus voltar. Muito perto. Eu não vou dizer que nossa geração vai ver Jesus voltar, que seria leviandade da minha parte. Seria muita presunção da minha parte. Mas eu aguardo Jesus voltar, é agora. Eu estou cansado deste mundo, irmão. E todo aquele que ama a Jesus, que ama ao Senhor, também está cansado deste mundo. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus.
Mas tem que haver uma preparação, não é? Tem que haver uma preparação na sua vida. Isso pode ser bastante cruel para algumas pessoas, mas só vão ser salvos aqueles que tiverem um nome no livro da vida. Religiosidade? Não. Perfeição da nossa parte? Também não. Mas aqueles que estão escritos no livro da vida subirão para encontrar Jesus quando Ele aparecer.